Ele é neurofisioterapeuta, graduado pela Unifesp. Ele é PhD em medicina tradicional chinesa, em acupuntura, especialização em acupuntura lá na China. Então não é pouca coisa não, tá? E ele é o responsável lá no ambulatório da Unifesp pela medicina tradicional chinesa para tratamento da síndrome pós-pólio. Isso, ele agora vai passar para a gente essa experiência dele, que realmente, quando o doutor Acari colocou o que é as alternativas que se tem de melhoria de qualidade de vida, isso aí eu acho que tem tudo a ver para todo mundo. Tá? Doutor Paulo. Boa tarde. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? E fico muito feliz de encontrar o Orsini aqui. Eventualmente nos encontramos em outros momentos. E, então espero poder contribuir um pouquinho com essas informações. É uma formação um pouquinho diferente. A linguagem também é um pouco diferente, mas vamos lá. Medicina chinesa já tem uma história longa aí, pelo menos uns 5.000 anos, isso em registros. Já existia medicina chinesa muito antes disso. Tá? E existem vários livros que foram usados para poder estruturar esse raciocínio, que é um raciocínio um pouquinho diferente do raciocínio médico ocidental. E a minha proposta é a medicina chinesa aplicada à nossa realidade, que no caso a síndrome pós-pólio, né? Então, nossos colegas já falaram muito isso, né? Que dentro dos sintomas, né? Nós temos a fraqueza, temos a fadiga, a nova atrofia, dor muscular e articular e a hipersensibilidade ao frio ou a intolerância ao frio. Eu vou dar um pouquinho de foco para a intolerância ao frio, até porque é o objetivo do meu doutorado, foi o objeto do doutorado, e melhorando a intolerância ao frio, por consequência, melhora a fadiga, melhora a dor, melhora a qualidade de vida, ok? Tem uma forma mágica para isso, tá? Então tem estudos aí mostrando de que de 40 a 62% das pessoas, né, que acabam cursando aí com a síndrome pós-pólio acaba tendo, dentre as queixas, né, a questão do frio. Tá? E isso independe de questões climáticas. Mesmo no verão, tem pessoas que ainda têm um queixo da questão de frio. E aqui no Brasil, mais ou menos 69% das pessoas que acabam cursando para a síndrome pós-pólio apresentam esse tipo de queixa. Esse é um estudo aqui do Abraão, de 2005. E a medicina chinesa, ela classifica o frio um pouquinho diferente do que nós vemos, né? Eles falam assim que existe um frio chamado frio externo e frio interno. Tá? Então, o primeiro envolve o invólucro muscular e atinge diretamente os órgãos. Esse é o frio externo. Então, por exemplo, você sai num ambiente frio e com roupa de verão, uma questão de tempo, você começa a perder muito calor e aí daqui a pouco você pega uma gripe e pode ficar acamado. O frio interno é uma insuficiência do organismo em produzir o calor e está ligado muito ao declínio da atividade funcional. Isso aqui é mais presente para a síndrome pós-pólio. Então, por quê? Gasta energia, aí não tem calor suficiente para aquecer o organismo e aí gera esse frio interno. E se o meio ambiente estiver frio, isso piora. Por isso que mesmo no verão, a pessoa ainda continua sentindo frio. Então a medicina chinesa, ela olha dessa maneira. E existe todo um mecanismo, né, para regular isso, que é um mecanismo fisiológico. Então, por exemplo, a pessoa está num ambiente muito quente, por exemplo, o Rio de Janeiro comparado com São Paulo, muito mais quente no verão. E aí você tem muito calor interno, você tem que jogar esse calor para fora para poder controlar essa temperatura. Então tem sudorese e tudo mais. Se você estiver numa região fria, como o sul do Brasil, no inverno, e aí o mecanismo é o contrário, segura esse calor, então há contrações para produzir calor, aí você evita de perder esse calor para fora para poder manter a temperatura adequada. E aí, em cima desse pensamento da medicina chinesa, nós temos lá, primeiro, o frio é um fator yin
porque o chinês classifica tudo em yin e yang, né? Que é dia, noite, quente, frio, alto, baixo e assim por diante. E ele fala assim, esse frio, ele é um fator yin e tem faculdade de ferir o yang, ou seja, se estiver muito frio, eu vou desgastar a parte quente, porque vai chegar uma hora que não tem um calor suficiente para poder manter equilibrado. Então, isso vai esfriando, vai perdendo calor, até que chega uma hora que esse calor ele exaure de vez. Segundo, o frio produz obstrução de frio. Quando tem presença de frio, a primeira coisa que acontece, o sangue ele começa a ter dificuldade para circular. Então, geralmente a cianose, as extremidades começam a ficar arroxeadas, lábios, isso é presença de frio. Terceiro, o frio produz contração do tipo frio. Então, esse frio, pela lente da medicina chinesa, ele começa a dificultar a movimentação do sangue e da energia. Quando começa a ter isso, você tem algum tipo de dor. Uma dor que é parecido com estiramento e tem uma dor parecida com pontadas. Dependendo de qual tipo de dor, eu consigo saber se é bloqueio por energia ou se é bloqueio pelo sangue. E aí a conduta terapêutica será diferente. Então é muito importante escutar. Como que é a sua dor? Dor tipo ferroada, facada. Ou dor parece que está rasgando. Aí já tenho ideia que para esse paciente tem que ser uma conduta, para esse tem que ser outra. Mesma queixa e tratamentos diferentes. E aí o que acontece? No caso da síndrome pós-pólio, né, por conta do polivírus, então algumas áreas que seriam responsáveis para poder fazer esse ajuste, né, seja periférico ou central, ele não está funcionando adequadamente. E fora isso, ainda tem a questão das pessoas que tiveram que trabalhar num Brasil que não é adaptado. Agora que nós estamos começando a ter essa ideia de começar a promover um ambiente adaptado. Então tinha pessoas que trabalhavam no segundo andar, escadaria. Então hoje essa realidade vem modificando aos pouquinhos, graças aos grupos que estão gritando aí que nós estamos aqui. E isso consome muita energia. Esse desgaste consumiu muita energia. E com isso começou a favorecer a aparecer esse frio interno. Dentro das técnicas, né, da medicina chinesa, eu basicamente selecionei duas, né? Uma, nós estamos namorando uma pessoa aí que é da Universidade de Pequim e eu pensei em técnicas não invasivas, né? Porque técnicas fáceis, de fácil execução, algumas podem ser feitas pelo próprio paciente, outras precisam de um terapeuta, porém não é invasivo, porque, por exemplo, se pensar em agulha, tem gente que abomina e dói, e a técnica que eu estudei na China, no período que eu fiquei lá, é uma técnica que é bem dolorida, os estímulos são fortes, porque as pessoas, a China é dividida em duas partes. Você tem o norte da China, que as pessoas são fortes e truculentas por conta do clima, que algumas regiões chegam a 40 graus negativos, e no sul mais branda, né, chega a 40 positivo. Então as técnicas no norte geralmente elas são, digamos assim, mais vigorosas, né, porque as pessoas têm a pele modificada para aguentar aquele tipo de clima. E meu professor falou assim, olha, quando você voltar para São Paulo, eu acho que você tem que repensar o clima. Talvez a técnica não seja adequada. Aí você vai ter assim, em vez de ter várias pessoas se beneficiando, vai ter um monte de gente fugindo, porque vai parecer tortura mesmo. Tá? Então vamos lá. Tem uma técnica chamada dragão de fogo. O que é essa técnica? É a moxa em forma de lã, e aí tem um aparato que você coloca em cima da coluna vertebral. Então aqui todo o trajeto. São 3 camadas, e aí você coloca fogo nas extremidades e no meio, e ela faz a primeira queima. Depois você faz mais uma, e depois mais uma. São de 3 a 6 sessões, geralmente uma sessão por semana, e eu não coloquei depois que tira, para não assustar muito, tá? Porque forma uma coluna vermelha, acho que por isso que eles deram o nome de dragão de fogo, né? E essa técnica aqui tem sido usada muito na China, principalmente para repor essa energia quente
e começaram a aquecer as extremidades. Por isso que eu quis falar dessa técnica, porque é uma realidade para síndrome pós-pólio a questão da intolerância ao frio. E qual que é o objetivo aqui, né? Regular essa discrepância, né, entre o controle, esse controle que está totalmente desequilibrado, entre manter uma temperatura adequada e perder, né? Esse mecanismo está lesado. Então, tentar buscar regular. E os chineses chamam isso de regular o yin e o yang, né? Ou seja, tem hora que eu tenho que perder calor, tem hora que eu tenho que segurar, mas esse mecanismo não está funcionando adequadamente. A outra é desobstruir os canais. Quando desobstrui os canais, ou seja, o sangue começa a movimentar e, por conseguinte, você evita dores, por exemplo, dores de frio, que é as dores em pontada, ou dor por estiramento, porque você começa a ter energia para movimentar o sangue e aquecer. Aqui fala segurar a essência, né, dos rins e fortalecer o yang. Esse yang aqui é conseguir segurar esse calor. E, geralmente, quem tem perda de energia dos rins, dor lombar, dor no joelho, dores articulares, está muito ligado com os rins, tá? Não precisa levantar as mãos, tá bom? E fortalecer o baço e harmonizar o estômago. Por quê? Porque nós temos que pensar em nutrição. Então, o estômago e o baço para a medicina chinesa é muito importante, porque você pode comer e não se nutrir. Então, nós já tivemos uma informação anterior, tá? Então, essa técnica, basicamente, ela faz isso. O único inconveniente, né? Então, isso aqui, se você tiver um ambiente fechado, isso faz uma fumaceira do cão. Então, tem que ter exaustores, não pode ter circulação de vento, porque ele gera muito calor e depois, se tiver diferença de temperatura, a pessoa pode pegar frio de novo e aí perde o seu objetivo, né? Então, tem que ser ambiente fechado, com exaustão, e para fazer todo o preparo, porque tem gengibre, é colocado gengibre como anteparo, e as 3 queimas, né, 1h30 é o tempo que leva. Imagina, então, quantos pacientes você consegue atender? E o gengibre tem que estar fresco, você não pode preparar um dia antes e depois fazer no paciente. Tem que ser preparado e logo em seguida utilizar. Tem que pegar ele bem fresquinho. Em média de 3 a 6 sessões para ter um resultado bom, e pelo menos uma vez por semana. Aí esse colega nosso, né, da Universidade de Pequim, ele veio trazer essa informação, estava lá conosco trocando informações da Unifesp, e eu pensando na minha cabeça aqui, porque nós não temos um ambiente adequado, porque são cortinas e tem corrente de vento, então já inviabiliza. E como que poderíamos tentar adaptar do jeito brasileiro, né, tentar fazer uma, entre aspas, gambiarra, né, ou uma adaptação técnica dessa ideia que pudesse beneficiar os pacientes e também pudéssemos diminuir esse tempo, para poder ter uma maior quantidade de pessoas que pudessem se beneficiar. E aí achamos uma solução. Esse aqui é o Dr. Cao Baixao, que é o orientador desse colega meu da Universidade de Pequim. E ele, pensando nisso, ele desenvolveu esse tipo de aparato, que na verdade a moxa ela fica aqui dentro, na bundinha tem um ímã, então você pode fazer assim que ela não cai, e depois ela fecha e você consegue girar e regular a entrada de ar. Então você aumenta a queima, então pode ficar mais intenso a sensação de calor, e você fechando diminui isso. E como ele tem um adesivo, você cola na pele, você pode andar e não cai. Então, segurança para não queimar o paciente, não pega fogo em nada, não apaga, e em média demora 25 minutos para fazer toda a queima. Aí nós pensamos, opa, achamos uma solução. Só colocar nos pontos, e aí a pessoa pode ficar lá, você pode atender mais pessoas, porque por segurança, porque uma das coisas é, quem trabalha com moxa tem que ficar do lado do paciente, porque há um risco grande de acidente de queimar a pessoa. Então descobrimos que esse aqui pode ser um caminho, uma solução. O problema todo é que essa técnica está patenteada na China para os hospitais, e a patente é desse professor. Então não tem como trazer isso. E aí eu achei, como todo brasileiro, eu achei um atalho. Ok, vamos fazer uma pesquisa, vamos fechar uma parceria com a Universidade de Pequim, e esse aluno vem fazer uma pesquisa aqui conosco, e aí a Universidade de Pequim é obrigada a disponibilizar o material para nós como um acordo de troca científica.
Então nós estamos namorando isso ainda nem falei com o meu chefe aqui, que é o Dr. Akari, mas a Universidade de Pequim já deu ok, aceita fazer uma parceria com a Unifesp e fazer toda a troca de pesquisa científica a nível de pós-graduação. Esse aqui é a equipe desse professor, esse aqui é o meu amigo, né, que é o Dr. Fernando. Ele fez faculdade de medicina lá, 5 anos de medicina chinesa, depois 3 anos de mestrado e agora está indo para o doutorado. E ele tem trago essas informações para nós, tem passado alguns cursos ajudando a fomentar isso. Então eu acho que pode ser uma técnica que não invasiva, barata, segura e que pode beneficiar muito esses pacientes. E com um protocolo de 3 a 6 sessões. Então nós estamos estudando ainda como fazê-lo. Então isso aqui é uma coisa que nós estamos tentando agregar lá do país dos olhinhos puxados, né? Para nós integrarmos dentro do serviço. Agora essa aqui é uma técnica totalmente desenvolvida no nosso serviço, que é uma técnica que não depende de nenhum aparato, na verdade depende só de você aprender os exercícios e depois pode fazer em casa. São 5 exercícios, que esse exercício, traduzindo ali, que é Tawin, né? Tawin significa guiar e seguir, né? Então você vai guiar e seguir a respiração. Foi uma técnica que eu estudei um tempo esses pacientes e estava tentando encontrar qual seria a técnica mais adequada, porque teria que ser uma técnica de baixo impacto, que não tivesse gasto energético, que na verdade, pelo contrário, manter e ganhar energia, e que fosse fácil para que as pessoas pudessem aprender e repetir isso em casa. Então, porque senão, se for uma técnica muito complexa, ninguém vai fazer. Então, são 5 exercícios e a respiração chama Pequeno Céu. Pequeno Céu porque os chineses são poéticos, né? Então, ele fala assim que depois de um certo tempo praticando, em média de 100 dias, né? Você atinge um estado de pequeno céu, é como se você tivesse um céu dentro de si. Então os chineses são bem poéticos, eles gostam de colocar nomes diferentes, né? Como a mocha lá, né? Dragão de fogo. Então o que consiste nessa técnica? É uma respiração que é semelhante à respiração da yoga e de outras modalidades orientais, só que ele tem um segredinho que é a posição da língua e uma contração do assoalho pélvico e alguns encaixes, para você conseguir promover esse calor. E gera um calor muito internamente e pode chegar até começar a transpirar. Aí nós fizemos o quê? Eu queria verificar se essa técnica realmente era tão boa assim, como descrito nos livros. Então nós montamos 2 grupos. Um grupo fazendo o mesmo exercício com uma respiração natural, sem fazer nada do procedimento. E o outro grupo fazendo esses mesmos exercícios com essa respiração chamada Pequeno Céu. E ao final nós comparamos para ver se havia alguma diferença ou não. Os livros antigos diziam que sim. Mas será que realmente era isso mesmo? Então vamos lá. Então no primeiro momento, né, nós pegamos e começamos a queixa dos pacientes em relação ao score de frio. Foi uma escala adaptada, né, que geralmente é usado para dor. E aí nós temos, né, então primeira avaliação, segunda avaliação pós-exercício. Então isso aqui é o grupo experimento, é o grupo com os exercícios propriamente dito, e aqui o exercício entre aspas falso, né, com a respiração natural. E o que chama a atenção é que todos eles tiveram melhoras. Começaram a olhar primeira e segunda avaliação. Só que na hora de fazer o tratamento estatístico, quem fazia a técnica do Pequeno Céu, a resposta era muito melhor. Então assim, resumindo, o exercício pelo exercício já é benéfico. Lógico que quando você faz com acompanhamento, direcionado, com critério, você tem um ganho muito maior. E aí tem algumas explicações, né, porque eu queria saber o que será que aconteceu para gerar esse calor, porque eu ainda quis acompanhar esse paciente durante 12 meses. E a cada 3 meses nós fomos aplicando as escalas, sem eles fazerem mais exercícios, e alguns relatavam que até 1 ano e meio não tinha mais queixa alguma da questão da intolerância ao frio. E o ano passado, no evento que nós estávamos
mais ou menos foi no meio do ano, né? Que até depois foi na Paulista, eu encontrei uma que fazia muito tempo que eu não encontrava. E ela falou assim, nossa, eu não sei mais o que é frio. Pelo contrário, agora eu pingo, transpiro, coisa que eu não fazia. Eu falei, nossa, que surpresa, né? Porque já se passaram 4 anos e ela ainda está se beneficiando disso, né? Então, existem alguns estudos, né, que mostram que você tem aquelas lesões corticais e lesões periféricas que acabou alterando esse tônus simpático de regulação de temperatura. E também tem outros estudos que, por exemplo, que foram feitos com yoga, demonstrando que os exercícios de yoga ele conseguia mexer com o GABA, que está ligado diretamente com a termorregulação. Outros exercícios falando sobre 3 semanas de exercícios funcionais, você conseguia fazer neuroplasticidade. Então eu acredito muito que esse exercício, além de estar dentro desse protocolo de 12 semanas, né, na questão de neuroplasticidade, de alguma forma também regulou esse mecanismo que pudesse favorecer a questão da termorregulação. E aqui, depois nós fizemos o tratamento estatístico, né? E podemos ver que, assim, conforme você melhorava a questão da queixa do frio, ou seja, o paciente começava a sentir aquecido, nós tínhamos uma resposta positiva para a diminuição da queixa de dor, diminuição da fadiga e melhora da qualidade de vida. Então eu vi que, assim, em vez de eu ficar focando na dor, eu comecei a focar em melhorar o frio. Por quê? O pensamento chinês fala que o frio faz com que o sangue diminua a velocidade, com isso pode provocar dor. Essa dor pode ser dor por pontada ou por estiramento, e aí eu sei se paralisou o sistema de energia ou se for o sistema de circulação. Então nós estamos focando agora em tentar melhorar essa qualidade. Por isso que agora o segundo momento é começar a trazer essa técnica que dentro da medicina chinesa se chama terapia do fogo, que é moxa, ventosa, porque usa fogo, e agulhas de fogo. Lógico que a agulha de fogo é um segundo momento, porque aquece, ela fica parecendo incandescente, depois coloca no ponto, só que isso nós não iremos utilizar, porque eu acho que aí seria muita tortura chinesa demais para os nossos pacientes. E aqui lembra que eu falei que do estudo, né, nós fizemos a primeira avaliação, aí 3 meses depois, e depois nós acompanhamos de 3 em 3 meses, porque eu queria saber assim, será que essa técnica, em que momento que ela deixa de ter resposta? Porque eu tenho que pensar em saúde pública. Eu tenho que pensar que isso tem que ser uma técnica barata, fácil, e que o governo não tenha desculpa de falar que não pode oferecer, porque não tem custo. O custo é um profissional, quantas pessoas eu posso oferecer isso? E aí percebemos que, com 9 meses, que os pacientes começavam a apresentar os primeiros indícios de queixa, que o frio estava voltando. E mesmo assim, ainda num patamar muito baixo. Então ela é viável, porque eu invisto 3 meses, mesmo sem fazer nada. Não irei fazer mais nada. 3 meses e vou ficar o dia inteiro deitado. Você irá começar a ter as suas queixas a partir de 9 meses. Então eu tenho um tempo aí. E se fizesse todo dia, sem esse intervalo? Nossa, Paulo, então eu viraria um Buda. Não teria mais queixa alguma? Se eu fazer 3 meses, depois 9 meses, sem fazer nada, eu ainda consigo manter-me bem? Então, se eu fizer todo dia, eu vou virar um iluminado? Não sei, porque ainda não fizemos essa pesquisa. Nós precisamos fazer essa pesquisa para tirar essa dúvida. Então, o que nós podemos concluir, né, desse estudo é que, assim, os exercícios, pelo exercício, eles são benéficos, ele ajuda muito. Mas quando você usa mecanismos de consciência plena, acompanhar o processo, a resposta é muito diferente. E que a médio e longo prazo ele é viável, porque eu posso implementar isso no sistema público de saúde, porque eu tenho uma resposta boa a médio e longo prazo. Então, custo-benefício. Bom, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Me sobrou um pouco de tempo, né? Pelo menos eu gostaria de pelo menos fazer uma rodada do exercício com vocês, pelo menos 5 minutinhos, e para deixar aquele gostinho de quero mais, tá bom? Eu preciso só que vocês fiquem um pouquinho sentados mais próximo da borda da poltrona ou da cadeira. Cuidado para não cair, tá? É só para ficar na borda. Quem não conseguir fazê-lo não tem problema.
tá? Tenta deixar os pés paralelos, se for possível. Separa os joelhos, né, mais ou menos a largura dos ombros. Isso, os pés voltados para frente, né? Não deixa aquele pé parecendo 10 e 10, né? Então, voltados para frente, nada de Charlie Chaplin. E a língua tocando no céu da boca. Tem 3 posições para tocar, né? Mas tudo bem, deixa atrás, depois dos dentes, vai sentir que tem uma protuberância, pode deixar ali. Mas tem 3 posições que dá para brincar bastante com essas posições. E cada um vai ter um efeito diferente. Então, o primeiro exercício, o que é? Imagina que você está sentado num cavalo, e aí tem que fazer esse movimento, né? Aqui e aqui. Aqui e aqui. Então, seduz, aí faz uma curvinha aqui e encolhe. Aí repita o bumbum, depois encolhe. Esse é o primeiro movimento, que é para movimentar a região da cintura. Não precisa fazer muito forte, porque principalmente quem tiver com pouca energia nos rins pode sentir um pouquinho de incômodo. Tá? Então, inspira, trazendo o ar como se fosse estufar a barriga, lembrando que o ar é no pulmão, tá? Não vai chegar ar nenhum aqui embaixo. Então, inspira, aí repita o bumbum, solta o ar, encaixa. Inspira, seduz, solta o ar, encaixa. Lembrando de deixar a língua no céu da boca. Inspira, solta o ar, encaixa. Inspira, solta o ar, encaixa. Tudo bem? Próximo movimento. Inspira, seduz, olha na linha do horizonte. Quando encaixar e soltar o ar, olha 45 graus para o chão. Aí inspira, olha para frente, expira, recolhe o queixo, olhando 45 graus. Inspira, expira. Tudo bem? Fácil? Ok. Temos um ditado chinês que para cada montanha alta, sempre haverá uma montanha mais alta. Ou seja, se está fácil, podemos complicar. Em outras palavras. Então agora, já sabe fazer esse movimento de cavalgar, movimento para movimentar a cervical, a língua está no céu da boca. Então agora irá fazer assim, ó, inspira, segura o ar, na hora de soltar, contrai o ânus. Isso. Na verdade é o assoalho pélvico, mas como é difícil achá-lo, é mais fácil contrair o ânus, tá? Então inspira, aí à medida que vai soltando o ar, contrai. Inspira, segura, contrai. Inspira, segura, contrai. Ok? Tudo bem? Essa técnica chama pequeno céu. O segredo é a língua no céu da boca e essa contração do assoalho. Antes de eu publicar o doutorado, eu não falava o segredo. Até a Gislane falou, Paulo, o segredo foi assim, o segredo é segredo. Ele não pode falar, né? Porque é segredo. Ela falou, nossa, você é muito chato. Eu estou aqui com você há tantos anos e você ainda está cheio de segredinhos, né? Depois que publicou o artigo, eu falei, o segredo é língua no céu da boca e essa contração da sua... Só isto? Eu falei, sim, só isto. Tá? Então, vamos fazer 5 repetições. E aí eu quero que vocês percebam o seu corpo e percebam se a temperatura altera, ok? Na verdade são poucas repetições, então não espero grandes milagres, tá bom? Vamos lá, mantenha a língua no céu da boca, olhando à frente. E procura prestar atenção em cada passo que está fazendo, tá? Então, inspira, segura, 1, 2, solta o ar, contrai o ânus. Inspira, segura, 1, 2, solta o ar. Inspira, segura, 1, 2, solta o ar. Mais uma vez, inspira, segura, 1, 2 e solta o ar. Isso, relaxa um pouco. Tenta perceber se sentiu que começou a aumentar um pouco a temperatura do corpo. Tá?
se fizer a prática todos os dias, ele começa a dar uma sensação ao final como se estivesse um pouco febril. Tá? Mas a técnica basicamente é simples. Agora, para os profissionais de saúde, como que eu sei que esse paciente pode fazer essa técnica? Aí nós temos um estudo, que a doutora Gislane, que é dessa linha, que é a avaliação da língua. Então, a língua, normalmente, ela é rosada, né? E aí, uma das questões é como saber que eu posso hoje colocar esse exercício, fazer 5 repetições ou 10 repetições, se nós não temos um parâmetro para dizer qual a quantidade. A língua. Olha para a língua, se ela estiver um pouco pálida, aí já é um indicativo que, olha, não tem energia, talvez se eu fizer alguma coisa, eu posso me machucar, ou eu posso entrar em exaustão. Então a língua tem um parâmetro importante. Ela tem que ficar coradinha. Geralmente o pessoal da síndrome pós-polio, a língua tende a ficar de vermelho para arroxeado. Esse arroxeado é do frio interno. E quando começa a fazer esse exercício, ela começa a ficar mais para vermelho e depois volta para o tom rosa. Nós já fotografamos a língua e já verificamos que isso acontece. Caso a língua esteja pálida, esse dia você tem que relaxar. Porque se você se submeter a uma atividade um pouquinho além daquilo que é o habitual, ou se colocar atividades de trabalho, a chance de entrar em exaustão, em fadiga, ou se machucar aumenta muito. Eu gosto de testar em mim. Teve um dia que eu acordei, minha língua estava pálida. Aí eu fui lá no parque da aclimação, falei, vou testar se realmente língua pálida aumenta a chance de lesão. Comecei a correr. Correr, até que tomei uma fisgada na perna. Aí fiquei arrastando lá no parque, liguei para a Gislane. Gislane, língua pálida aumenta a chance de lesão. Aí ela falou, Paulo, deixa de ser cabeçudo, precisa fazer experimento próprio? Mas é isso, a língua pode ser um bom parâmetro, ok? Muito obrigado pela atenção e é isso.